Olá, pessoal! Estudaremos o Plano Municipal de Educação PME de Macaé. Estudaremos em partes e faremos exercícios para vocês fixarem o conteúdo. Além disso, eu também disponibilizo para venda simulados, contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também como os promocionais, contendo outros simulados, como da Lei Orgânica e do Regime Jurídico Único dos Servidores de Macaé, para vocês treinarem bastante para o concurso de vocês. Deixarei os links na descrição deste vídeo. E se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todos os lançamentos e de todos os conteúdos também que eu produzo para a venda. Bom, é isso. Bora começar! E vamos para a nossa última aula sobre o Plano Municipal, o PME de Educação, né? O Plano Municipal de Educação de Macaé. Vamos ver agora a meta número 16, que diz o seguinte: formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica e 80% em nível de especialização até o último ano de vigência deste PME e garantir a todos os profissionais de educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. É uma meta que fala em formar em nível de pós-graduação, mas qualquer público, não, formar em nível de pós-graduação os professores de educação básica de Macaé, tá? Então garantir que pelo menos 50% desses profissionais de educação básica de Macaé sejam pós-graduados, e que pelo menos 80% sejam em nível de especialização, né? O nível de especialização é aquela pós-graduação lato sensu, que é diferente da stricto sensu. A stricto sensu forma mestres e doutores. A lato sensu é a nível de especialização. Então, garantir que pelo menos 50% dos profissionais de educação tenham pós-graduação e que 80% no mínimo tenham em nível de especialização, que é lato sensu. E garantir que eles recebam formação continuada, ou seja, que eles estejam sempre se atualizando, constantemente aprendendo e também se aperfeiçoando em relação à sua profissão, tá? Considerando as especificidades, né, dos sistemas de ensino, aqui no caso, do sistema de ensino de Macaé. E é claro que as estratégias que se voltarão à meta 16 serão dentro desse cenário de pós-graduação, de formação continuada. Por exemplo, uma das estratégias é oferecer formação continuada de acordo com as demandas apresentadas no município, garantindo a diversidade de cursos nas áreas de atuação. Meta 17. Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do quarto ano de vigência deste PME. Essa meta 17, ela fala da valorização dos profissionais do magistério, dos profissionais de educação, da rede pública de educação básica, aqui a gente está falando especificamente de Macaé. Valorizar como? Valorizar a nível de rendimento também, valorizar a nível de vencimento. Então, equiparar o seu rendimento médio aos demais profissionais que tenham a mesma escolaridade ou escolaridade equivalente a esses profissionais, que eles não fiquem aquém, mas que eles estejam condizentes ali a esses profissionais, tá? Então, a meta 17 fala da valorização dos profissionais do magistério. E aí, claro que as estratégias se voltarão para isso, para promoção vertical, para a questão de planos de cargos e vencimentos, tá? Para questões envolvendo ali repasse de verba do Fundeb. Então, são questões que envolvem ali níveis salariais, né? Progressão salarial a nível de valorização desses profissionais. Meta 18. Assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais de educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de carreira dos profissionais de educação básica pública. Tomar como referência o piso salarial nacional profissional definido em lei federal dos incisos 8º do artigo 206 da Constituição Federal. A meta 18, ela está atrelada à meta 17. A meta 17 fala da valorização dos profissionais de magistério da educação básica. A meta 18 fala sobre a existência de um plano de carreira. Tem tudo a ver, porque o plano de carreira ele vai formalizar ali os níveis de vencimento, a progressão, o tempo de serviço, quanto você vai aumentando o seu nível salarial com o passar do tempo, tá? Então isso também é uma forma de você escalonar, uma forma de você organizar e de você formalizar essa questão da valorização dos profissionais de educação. Então, ter um plano de cargos e salários é o mínimo, é o básico. Você tem que ter um plano de cargos e salários, né? É uma forma de você ter um estímulo, né, em relação ao seu progresso na educação básica. Então, a meta 18 fala sobre isso, fala sobre plano de carreira, fala sobre assegurar um plano de carreira a esses profissionais.
tá? Que tenha como referência o piso salarial nacional profissional, tá? Então, assegurar esse plano de carreira no prazo de 2 anos. Vamos para a meta número 19, que diz o seguinte: assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Então, a gente está vindo, né, nessa crescente. Começamos, né, a gente viu ali a questão da valorização dos profissionais de educação, vimos a questão da obrigatoriedade de um plano de carreira na meta anterior, né, meta 18, e agora a gente está vendo o quê? A gente está vendo a questão da gestão democrática da educação. A gestão democrática ela é importantíssima, é uma gestão participativa. Democracia é isso. Democracia, quando a gente pensa em democracia, a gente está pensando em participação. Então, para que você tenha uma gestão eficiente, você tem que levar em consideração as demandas e as especificidades daqueles membros da comunidade escolar, né, da sua clientela, para quem você se volta. Então, assegurar a efetiva gestão democrática na educação ela é fundamental. E ela vai estar associada a critérios, como critérios de mérito e desempenho e também a consulta popular à comunidade escolar. Isso no âmbito da escola pública, da educação pública, de modo a promover ali recursos, né, e apoio técnico da União. E aí essa gestão democrática, as estratégias se voltarão, por exemplo, para poder promover eleições para a escolha dos diretores das escolas, estabelecendo critérios técnicos de formação e certificação para o diretor, né? Porque se você coloca isso para a população, vocês vão escolher o diretor da escola que está na sua comunidade escolar. Então, a população lá tem voz. Por isso aqui, associados a critérios técnicos, né, de merecimento, né, e a consulta popular. Então, a escolha, a direção a eleição para um diretor de uma escola é muito importante, porque você dá voz à população, você dá voz aos membros da comunidade escolar. Isso é um exemplo, né, de uma estratégia. E a meta número 20, para a gente estar fechando esse conteúdo, vamos fazer uma questão para a gente estar fechando o vídeo, beleza? Meta 20 fala sobre ampliar o investimento público em educação pública, de forma a atingir no mínimo o patamar de 7% do Produto Interno Bruto, o PIB do país, no 5º ano de vigência desta lei, e no mínimo o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. Então, a meta 20 fala de investimento público. Então, se a gente está falando aqui de valorização dos profissionais de educação, a gente está falando a nível de vencimento, né, de melhorar os vencimentos, os rendimentos. A gente está falando aqui de você garantir um plano de carreira a esses profissionais. Você está falando aqui também de você dar voz à população, os membros da comunidade, uma gestão democrática e participativa. A gente não pode deixar de falar, aí vem na meta número 20, de investimento público. Né? Por quê? Porque a questão dos impostos, taxas, eles devem ser direcionados, uma parte desses impostos e taxas, eles devem ser direcionados à educação pública, tá? De modo que você tem ali, atinge alguns percentuais mínimos, aí coloca aqui 7% do PIB no país, até o 5º ano de vigência, até a metade desse PME, né? Sabemos que o PML tem duração de 10 anos, é decenal, plurianual. Então, até a metade, até o 5º ano, atingir esse patamar de 7% referente ao PIB do país, tá? Então, nós teremos aqui a referência sendo o país. E 10% vai até 7% até a metade, e aí você atinge 10% até o final, ou seja, até chegar aos 10 anos de vigência do PME. Então, a meta 20 fala de ampliar o investimento público para a educação pública. E aí, claro, as estratégias serão relacionadas a questões envolvendo a arrecadação de contribuição social, a arrecadação de dinheiro, também em relação a garantir o financiamentos que sejam direcionados à educação, ampliar investimento, né, de forma a atingir esses percentuais mínimos que nós estamos falando, integrar ações, recursos técnicos e financeiros para você conseguir, de fato, atingir esses percentuais mínimos. Bom, gente, vamos então para a nossa última questão. Lembrando que já está disponível para venda o simulado, contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre o PME de Macaé, assim como os combos promocionais, contendo também outros simulados, como para a Lei Orgânica de Macaé e também para o regime jurídico dos servidores públicos de Macaé. Beleza? Os links estão na descrição deste vídeo. Vamos lá, a questão da FGV para pedagogo de 2024, recente. A questão ela trata do PNE, do Plano Nacional de Educação. Como eu já falei para vocês, é praticamente um copia e cola. Os PMEs são praticamente um copia e cola do Plano Nacional de Educação.
com algumas especificidades, mas são bem poucas e a gente pontua aqui. Então essa questão é uma questão para o PNE, mas que vale muito que tem tudo a ver com o estudo de vocês. Por isso que eu deixei até na íntegra, que eu nem adaptei, beleza? Então vamos lá. Com o objetivo de corrigir deficiências na educação brasileira, o Plano Nacional de Educação estabelece 20 metas para a política educacional durante o período de 2014 a 2024. Assinale a afirmativa que descreve corretamente uma dessas metas em relação às estratégias para a formação, a carreira e a remuneração dos profissionais de educação. Letra A. Subsidiar recursos para a realização de estágios de formação e especialização docente em instituições internacionais, tanto públicas quanto privadas. Bom, nós vimos, né, as 20 metas e a gente não viu nenhuma estratégia que tenha relação, embora a gente não tenha estudado de fato as estratégias, a gente não viu nenhuma que tenha alguma relação com formação e especialização em instituições internacionais, tá? Instituições internacionais não. Faria mais sentido se fossem, né, você valorizar os profissionais em instituições nacionais. A letra A não tem sentido. Letra B. Estruturar redes públicas de educação para a contratação de profissionais temporários do magistério como estratégia para ampliar o número de contratações. Também a letra B não faz sentido, gente, porque a ideia não é você aumentar contratações, e sim você ampliar o número de concursos públicos para que você tenha profissionais efetivos do quadro efetivo, porque a gente sabe que essa questão da contratação é uma forma de você sucatear a educação, tá? Então a letra B tá errada. Letra C. Prever nos planos de carreira dos profissionais de educação licenças remuneradas e incentivos para a qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu. Então aqui o enunciado fala sobre a questões envolvendo formação, carreira e remuneração dos profissionais de educação. E quando você incentiva que esse profissional se qualifique, que ele se especialize, que ele faça uma pós-graduação, que ele faça isso e se licencie para isso, né? Ou seja, que ele tenha tranquilidade de fazer sua qualificação e tenha uma licença remunerada para isso, é claro que você está criando ali estratégias para que ele de fato tenha ali uma melhora, uma qualificação, uma qualidade enquanto profissional de educação. A letra C faz muito sentido, tá? E a letra C é o gabarito. Letra D. Padronizar a formação necessária para os cargos efetivos no provimento para escolas em regiões rurais, comunidades indígenas e quilombolas. Padronizar? Não. Né? Cada um tem a sua especificidade, são grupos diversos. Aqui a gente tem que valorizar a diversidade e não padronizar. Letra E. Realizar repasses de transferências federais voluntárias na área de educação somente para instituições educacionais aprovadas no IDEB no âmbito das instituições de áreas urbanas. Não, gente, imagina, se fosse assim, né, aqueles que não atingiram as médias previstas pelo IDEB não vão receber nenhum repasse financeiro, não vão receber nenhum incentivo, né? Vão ficar como? Vão ficar à margem em relação a isso? Não pode, né? É questão de você incentivar, sim, a qualidade na educação e muito menos delimitando ali apenas instituições em áreas urbanas, as rurais também, tá? Então a letra E tá errada. Fala, pessoal! Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists de legislação educacional, contendo vídeo-aulas sobre LDB, ECA, BNCC, LBI. Tem também playlist contendo a parte teórica de fundamentos de educação, playlist com simulados de educação de diversas bancas organizadoras, playlist de português com simulados de português, entre tantas outras. Então maratone bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.